olhos claros, colórias, tanagem, negro tom. Vê-se logo maravilha que tu usas de Bion, Maria. Nintendo, a incrível empresa de jogos que é amada por muitos e lembrada por todos, o oposto, não é mesmo? Essa empresa japonesa que no seu começo era quase uma organização criminosa, quero dizer, isso foi obviamente um exagero, mas em 1889, sim, o ano que o Brasil levou um golpe pela República, infelizmente, a Nintendo Kopai foi criada pelo Sr. Fujitsu Fusajiro Yamauchi, em Kyoto Shigamoya Force, não vou falar em japonês, pelo amor de Deus. Toshimogyoku, Um antigo artesão e empresário que comandava uma fábrica de cartas de baralhos Hanafudas, na tradução de cartas de flores. É um baralho japonês de 48 cartas dividido em 12 naipes de 4 cartas. Cada uma dessas cartas representa uma estação do ano. E curiosamente, seu uso é ligado a cassinos e jogos de azar. Para deixar relatado, a Nintendo Kopai foi historicamente ligada a Yakuza, uma organização criminosa e japonesa, por meio de uma divisão de jogos de cassinos. De acordo com a Nintendo Kopai, operou jogos de cassinos e máquinas de caça-níqueis em parceria com grupos da Yakuza. E alguns membros da empresa tiveram até ligações diretas com a Yakuza. Só para deixar também claro, essas fontes são tratadas como boatos, mas vários relatos na época contam sobre essa parte. E enfim, ao longo dos anos, expandiu sua linha de produções para outros produtos, incluindo jogos de tabuleiros, brinquedos. Muito tempo se passa até algumas revoltas e essas coisas que ninguém se importa. Curiosidades aleatórias. É incrível de se notar que os presidentes da Nintendo no Japão, no primeiro a terceiro, foram todos da linha da família Yamauchi, até chegar o Satoru Iwata, sei lá, não sei falar em japonês, foi mal se estiver errado. E chegamos em 1979, o mesmo ano que entra no poder, quero dizer, momento que a Nintendo entra no ramo de videogames de fliperamos, seus jogos de Sheriff, Radar Scope, Donkey Kong. Só mais tarde, com a franquia do Color TV Game, o primeiro videogame eletrônico criado pela Nintendo entre outros e outros consoles, até que a Atari fez um jogo do ET e principalmente vários outros jogos, adaptações de filmes e coisas que foram um fracasso, ao ponto que eles enterraram todos os cartuchos que foram reembolsados, quase destruindo a indústria de videogames de mesa nos Estados Unidos e criando o crash dos jogos eletrônicos de 1983. Mas isso é outra história. Ok, o que também temos que lembrar é que a Nintendo cresceu nos arcades, mas pela crise foram afetados esse mercado, perdendo seu valor, até que a Nintendo lança com uma tentativa de erguer o que a Atari destruiu e lança o seu revolucionário, o Famicom Disk System. Foi lançado em 1983 pela Nintendo e rapidamente se tornou um sucesso comercial no Japão. Foi um console com um design diferente, com cores mais vivas e um layout mais compacto. O Famicom também possuía uma porta para cartões que permitia aos jogadores salvar seus progressos e configurações dos jogos. O Famicom foi responsável por popularizar os jogos eletrônicos no Japão e estabeleceu a Nintendo como uma das principais empresas de jogos eletrônicos do país. Até que chegamos para o Nintendo Entertainment System, ou NES, também conhecido como Nintendinho aqui no Brasil. Na verdade, a versão brasileira era o Phantom System, e foi lançado nos Estados Unidos em 1983, e ele foi o primeiro console de jogos a ser vendido com sucesso em grande escala, e restaurou a popularização de jogos eletrônicos depois do colapso do mercado americano em jogos eletrônicos nos anos 80, e trouxe grandes clássicos até hoje, Mario, Zelda, Mega Man, Kirby, entre outros. Mas até a época dos videogames de 16 bits, o Super Nintendo e Mega Drive, até mesmo o Neo Geo e esses baratos aí que ninguém se importa,
Mas e a Atari? Bem, em 94, a Atari lançou um dos consoles inovadores, só que não o Atari Jaguar. Se o Genesis tinha 16 bits e o 3DO é um console que meio que ninguém se importa, mas ele tinha 32 bits, o Atari Jaguar tinha 64 bits. Mesmo depois da crise dos games, a Atari produzia jogos e também tinha seu console, o 5200. Que adivinha, foi um fracasso, mas tinha até uns gráficos melhorados, entre aspas. E o Atari Jaguar era só você olhar esse controle e a arquitetura. Uma coisa que a Atari nunca aprendeu é fazer controle. E isso nem é uma crítica ao Jaguar, mas para até mesmo o Atari 2600. Boatos e pessoas que já relataram isso, e já ouvi isso mesmo do meu pai, que tinha um Atari, fala que o analógico era completamente desconfortável e duro de se controlar. E sem malícia, é sério. Mas e daí? É 64 bits, faz os cálculos. Na verdade, não querendo meter o revisionismo dos videogames, é verdade que o Atari Jaguar utilizava 64 bits, mas era na verdade dois processadores de 32 bits e que possuem um processador customizado chamado de Tom, que era responsável pelo processamento dos gráficos e sons, e outros processadores baseados no processador Motorola 6800 era o responsável pelo processamento geral do console. Embora que o Jaguar tinha sido anunciado como um console de 64 bits, ele não oferecia a mesma potência de um processador que de um console de 64 bits, como de um Nintendo 64 e o Sega Saturn. Resumindo, eles fizeram os cálculos errados de propósito. E assim, com péssimo design de controle, péssimos jogos, ok, eu posso estar exagerando, talvez Cybermorph seja um jogo legal. Where did you learn to fly? Ou não. Empresas não querendo tocar a mão e arriscar no Jaguar e produzir jogos. Até mesmo um acessório de discos foi criado para esse troço. E sim, isso parece uma privada. E ok, isso foi o ápice por o Atari Jaguar flopar. E assim, a quinta geração de console é composta por inovações de jogos e lançamentos no final dos anos 90 que mais impactaram no mercado, como essas porcaria que ninguém se importa. Mas Sega Saturno não é um péssimo console, mas ele é especial. E o PlayStation 1, um dos maiores lançamentos no quesito inovação. E curiosamente, esses dois foram lançados no mesmo ano, usando leitores de CDs e gráficos 3D, e foram mágicos para a época. Até que chega o Nintendo 64 e oh boy! Mesmo com as suas várias críticas, como a utilização de cartucho, seu controle bem estranho vendo pela primeira vez, mas mesmo assim ele foi um sucesso. Obviamente, comparando ele a um PlayStation 1, não dá para tancar. Mas pelos seus jogos, principalmente pelos seus jogos, pelo amor de Deus, eu não vou ficar falando a arquitetura e o hardware do Nintendo 64. Você acha que aqui é o manual do mundo? O Nintendo 64 e o Atari Jaguar foram ambos consoles de jogos de 64 bits, lançados na década de 1990. O Nintendo 64 possuía um processador MIPS de 64 bits, enquanto o Atari Jaguar possuía dois cobertores de 64 bits, um customizado chamado Tom e outro baseado no processador Motorola 68000. O Nintendo 64 tinha 4 MB de memória RAM, enquanto o Atari Jaguar possuía 2 MB de memória RAM. O Nintendo 64 também foi projetado para suportar gráficos 3D mais avançados do que o Atari Jaguar. Ele podia exibir de até 640x 480 pixels, enquanto o Atari Jaguar ficava em resolução de até 320x 240 pixels. Além disso, o Nintendo 64 possuía uma porta para cartuchos, enquanto o Atari Jaguar usava cartões de jogo. Apesar de o Atari Jaguar ser teoricamente o primeiro console de 64 bits, ele não conseguiu superar o sucesso do Nintendo 64, devido a restrições técnicas e menor catálogo de jogos. Enquanto o Nintendo 64 vendeu cerca de 32 milhões de unidades, o Atari Jaguar vendeu apenas 250 mil unidades. Ok, isso foi satisfatório e eu não esperava por isso. E obviamente, esse vídeo é sobre jogos, e especialmente um dos grandes jogos do Nintendo 64,
o Super Mario 64. E o que eu posso falar desse incrível jogo? Super Mario 64 é um jogo de plataforma lançado para o Nintendo 64 em 1996. Ele foi o primeiro jogo da série Mario a ser lançado em 3D, ou mais ou menos, e de outros que seriam lançados para a franquia, gráficos impressionantes para a época, com uma boa utilização do hardware do Nintendo 64, controles precisos com várias habilidades, músicas e efeitos sonoros memoráveis e cativantes, e é considerado um jogo revolucionário na era do seu lançamento, e ele estabeleceu novos padrões para jogos de plataforma 3D e foi um grande passo para a indústria de jogos. Em resumo, Super Mario 64 é um jogo que marcou a época e ainda é considerado um dos melhores jogos de plataforma até os seus tempos, mas o porquê não teve uma continuação como das suas outras franquias? Agora que as coisas vão bem mais a fundo, primeiramente, esse vídeo não abordará sobre o caso do Super Mario 128, que seria um suposto Mario 64 2 que foi cancelado, mas esse caso na verdade poderia ser um teste para mostrar a potência do GameCube. Mas a versão cancelada, que foi planejada para ser lançada para o Nintendo 64DD... Você disse 64DD? Mas que foi cancelada no início da produção devido à falta do progresso e ao fracasso do Nintendo 64DD. E bem, é curioso a história do Nintendo 64DD. É que nessa época existia uma moda estranha de criar adaptadores para melhorar a potência dos videogames. No caso do Nintendo 64, não foi tão diferente. Um caso interessante é o CD64. Seria um acessório que permitiria jogar jogos em CD no Nintendo 64, ampliando a capacidade de armazenamento e adicionando novas funcionalidades, aumentando a potência do console. No entanto, o projeto foi abandonado devido a vários fatores, incluindo a mudança para jogos de cartucho e a preocupação com a pirataria. E um outro caso que é bem obscuro e poucos falam sobre é o Dr. V64, que na verdade não é um acessório oficialmente da Nintendo não licenciado, mas que permitia que os jogadores produzissem jogos de CD de outros consoles como do Sega Saturno no próprio 64, fornecendo uma solução alternativa para os jogadores que possuíam jogos de CD, mas não tinham o próprio console. O Nintendo 64DD ou Disk Drive é um acessório opcional para o console. Ele foi anunciado antes do próprio lançamento do Nintendo 64 em 1995 e permitia a produção de discos de 64 megabytes. E ele foi lançado somente no Japão. Teria o suporte para jogar jogos online e downloads de conteúdo adicional, com atualizações de jogos. E sim, esse acessório seria uma coisa bem interessante para ser lançado para sua época. O problema foi pelo seu atraso, que demorou muito a sua produção e foi adiado por várias vezes. Então, muitos jogos sendo cancelados. Alguns dos jogos que seriam foram o F-Zero X Expansion Kit The Legend of Zelda, o Uzura Zelda, e o outro que estava no balaio desses jogos cancelados era o Super Mario 64, o que era até algo notável para existir uma continuação, como uma entrevista do Shigeru Miyamoto falando sobre a possibilidade de uma continuação. Uma das grandes novidades para a continuação do Mario 64 2 era a adição do multiplayer com o Luigi, sendo algo que foi confirmado depois do vazamento da Nintendo Giga League 2018. L is Real. Outras novidades também seria a possibilidade do Yoshi ser montável e, mesmo assim, existe uma versão chamada do Super Mario Disk Version, criada uma versão para ser jogada do próprio Nintendo 64 DD, que as únicas diferenças entre a versão do Disk Drive e o jogo original são apenas algumas poucas melhorias, músicas diferentes para o castelo da Peach e bugs corrigidos. Bem, o Nintendo 64 DD foi um fracasso. Obviamente, esse foi um dos motivos sobre o cancelamento da continuação de Super Mario 64 2. E poucas informações sobre, além teorias e suposições como mecânicas que poderiam ser reutilizadas em jogos anteriores, como Super Mario DS
e Mario Galaxy. E sendo assim, o Nintendo 64 DD era um projeto bem ambicioso, com jogos interessantes, mas que nunca foram para frente. E de qualquer forma, o Nintendo 64 é um dos grandes consoles de sua época,